Spetsnaz GR. O frio te atinge na base do crânio antes de atingir qualquer outro lugar. Essa é a primeira coisa que você aprende sobre o inverno russo. Não a temperatura, a forma como ele te encontra. Não através da sua jaqueta ou das suas botas. Através da nuca, onde a pele é fina e o corpo não tem proteção. Você aprende a parar de senti-lo. Isso leva cerca de 2 anos. Você ficou imóvel na linha de árvores fora de Donetsk por 4 horas esperando um comboio que devia chegar às 22 horas. Agora são 13 horas. Suas mãos conhecem o rifle. Suas mãos sempre conheceram o rifle. Sem estrutura de comando unificada acima do seu nível de equipe. Sem reconhecimento oficial de que você está aqui. Sem plano de extração se isso der errado. Só a linha de árvores e a estrada e o comboio que agora está com 90 minutos de atraso. Seu parceiro está a 7 metros à sua esquerda. Vocês não falam desde o pôr do sol, não precisam. Vocês fizeram isso juntos 40 vezes no treinamento e 11 vezes em lugares onde o governo russo oficialmente não tem soldados. Seu irmão mais novo entrou no exército regular no ano passado. Ele te perguntou como era o Spetsnaz. Você disse que era bom. Ele perguntou o que você realmente fazia. Você disse reconhecimento. Ele te olhou por muito tempo e então acenou com a cabeça. Ele te conhece bem o suficiente para não perguntar de novo. Às 01:47 luzes aparecem na estrada. Você conta os veículos. 3. Não 4. Algo mudou. Você aguenta. Seu parceiro aguenta. O veículo da frente para 40 metros antes da posição. Uma porta abre. Um homem sai. Ele caminha em direção à linha de árvores com uma lanterna. Ele para a 3 metros do seu parceiro. Ele está olhando para o telefone. Ele não está procurando por vocês. Ele não sabe que vocês existem. Ele termina o que veio fazer. Ele volta para o veículo. O comboio se move. Você não expira por mais 30 segundos. A missão se completa em 8 minutos. Ao amanhecer, você está a 60 quilômetros de distância e o Ministério da Defesa russo não tem registro de que você já esteve lá. O Spetsnaz GRU foi construído para guerras que nunca deveriam ter sido guerras. Nunca teve escassez de trabalho. Grupo Alfa. Você é a última linha. Isso não é uma frase. É a única coisa entre 14 pessoas em um prédio de apartamentos em Moscou e o fato de que ninguém está vindo negociar. 3 homens armados. Crianças entre os reféns. A ligação veio às 3 horas. Você tinha 11 minutos para o briefing e 4 para executar. O Alfa conduz ações diretas de resgate de reféns em um país onde situações com reféns tendem a terminar de uma forma independentemente da negociação. Você cresceu em Krasnodar. Seu pai era policial. Você o viu chegar de Beslan em 2004. Você tinha 9 anos. Você não entendia tudo o que via no rosto dele quando ele entrava pela porta. Você entende agora. Eles não querem homens que querem ser heróis. Eles querem homens que podem ficar numa caixa de escada por 6 horas, esperando por uma ordem, e depois executar em 4 segundos, sem hesitação e sem que a adrenalina comprometa o gatilho. Você é esse homem. Você tem uma filha. Ela tem 6 anos. Ela desenha cavalos. Semana passada ela te desenhou de uniforme e você perguntou o que você estava fazendo no desenho, e ela disse protegendo pessoas. Você não a corrigiu. Você arromba a porta no sinal. O quarto é limpo. 2 dos 3 sequestradores estão no chão antes de entender o que entrou no quarto. O terceiro aponta sua arma para uma criança no canto. Ele não completa o movimento. Todos os reféns saem. 14 pessoas. Você entrega seu relatório às 5:30. Você dirige para casa na luz cedo da manhã. Sua filha ainda está dormindo. Você faz café. Você se senta à mesa da cozinha e escuta o prédio acordar ao seu redor. Portas, passos, o rádio de alguém. Às 7:15 ela desce as escadas de pijama e pergunta se você acabou de chegar em casa. Você diz que sim. Ela pergunta se você está cansado. Você diz um pouco. Ela sobe no seu colo e volta a dormir. Você não se move. O Grupo Alfa foi criado porque alguém precisava ser. O custo de estar pronto é que você está sempre pronto. Wimpel, ninguém fora de uma sala muito pequena sabe o que o Wimpel faz. Isso não é um acidente. Se o Alfa é a unidade que você chama para uma situação de reféns, o Wimpel é a unidade que você chama quando a situação de reféns não pode existir oficialmente. Você protege instalações nucleares. Instalações estratégicas. As operações que, se falhassem, não apareceriam em nenhum canal de notícias porque o governo russo nunca confirmaria que aconteceram.
Seu treinamento abrange 2 anos extras, além do Alpha, em áreas que não têm equivalente civil: língua, identidade de cobertura, a capacidade de se tornar completamente outra pessoa e manter essa identidade sob interrogatório por 72 horas. Você fez isso. Uma vez sob interrogatório real por um serviço de inteligência estrangeiro que acreditou completamente na sua cobertura e te soltou depois de 40 horas. Você nunca quebrou. Você nunca considerou quebrar. Sua esposa te perguntou uma vez o que aconteceria se você fosse capturado em uma operação real. Você disse que era uma pergunta teórica. Ela disse que sabia disso. Ela perguntou mesmo assim. Você não respondeu. Ela nunca mais perguntou. Esta noite você está em uma instalação nuclear fora de Chelyabinsk. Sua equipe de 6 está aqui há 4 dias infiltrada como trabalhadores de manutenção. Você conhece cada corredor, cada rotação de guarda, cada ângulo de câmera. Ao- Quando a ameaça se materializa às 02h30, são 2 armados e estão dentro da instalação às 6 horas antes de sua equipe localizá-los. 4 minutos de trabalho. Ao diretor da instalação será dito que houve uma falha de equipamento. O equipamento está bem. Você nunca esteve aqui. O Wimpel opera no espaço entre o que um país admite fazer e o que realmente faz. Esse espaço é maior do que a maioria das pessoas imagina. Você é a resposta da Rússia a uma pergunta que levou 50 anos para ser feita. Ação direta no mais alto nível. Incursões de precisão. As operações que não podem ser conduzidas por forças convencionais, porque forças convencionais deixam pegadas. Você não deixa pegadas. Sua unidade recruta dos melhores de cada ramo de operações especiais do exército russo. O processo de seleção não faz propaganda. Você foi abordado por um coronel que havia observado seu desempenho em 3 implantações e disse 4 palavras. Você está interessado? Você disse sim antes que ele terminasse a frase. Seu pai passou 22 anos no exército soviético. Ele morreu sem nunca ter visto combate. Ele costumava dizer que esse era o melhor resultado possível para um soldado. Você não concordava quando era jovem. Você está menos certo agora. Você viu mais combate em 4 anos do que ele viu em 2 décadas. Esta noite a missão é um alvo de alto valor na Síria. Um facilitador de armas movendo mísseis superficiar para grupos que já os usaram contra aeronaves russas. 2 prédios, 12 minutos. Sem civis para serem prejudicados. O briefing é preciso. Você ensaiou isso 2 vezes hoje em uma disposição simulada, construída a partir de imagens de satélite. A porta abre às 02h15. O alvo é localizado às 02h18. Há uma criança no quarto. Ninguém mencionou uma criança. Ela tem talvez 4 anos e está sentada no chão ao lado do alvo e te olha com a completa ausência de medo que as crianças têm antes de entender para que serve o medo. 3 segundos. Você toma a decisão. Você a move para o canto. Você completa a missão. Às 02h27 a equipe está de volta no veículo. O facilitador não vai mover mais nenhum míssil. Até de manhã a mídia estatal russa não vai reportar nada. Você pensa na criança por muito tempo na viagem de volta. Você não a menciona no debriefing. Ou algumas coisas pertencem só a você. A SSO foi construída para dar à Rússia a capacidade que ela observou outros desenvolverem por meio século. Os homens dentro dela ainda estão aprendendo o que isso custa. COBR. Você é o que acontece quando o Estado decide que a paciência acabou. Você passa pela porta quando a situação foi além da negociação e entrou no espaço onde o crime organizado se encontra com a violência política. Sem margem para a hesitação. Sem margem para a parte de você mesmo que se pergunta se havia outro jeito. Você era policial em São Petersburgo por 6 anos. Você era bom. Seu comandante de unidade colocou seu nome para a seleção em 2018. O treinamento eliminou 7 homens na sua coorte antes que o primeiro mês terminasse. Homens que eram fortes. Homens que eram rápidos. Homens que simplesmente não conseguiam manter o nível de violência sustentada que o programa exige sem perder a parte deles mesmos, que sabe quando parar. Essa parte é a mais difícil de treinar. Saber quando parar. Sua esposa te pergunta às vezes o que você faz nas operações. Você diz que é a aplicação da lei. Ela sabe que é mais do que isso. Ela aprendeu a não perguntar mais. Ela vê no jeito que você se senta em restaurantes com as costas para a parede. No jeito como você avalia cada sala em que entra em 4 segundos. Ela não diz nada. Só te observa. Você leva 3 anos vendo ela te observar e ainda não sabe o que ela vê.
Esta noite a operação é uma rede criminal em Yekaterinburg. 17 alvos em 4 locais simultâneos. Sua equipe pega o local 3. Um armazém na borda do distrito industrial. 6 homens dentro. Mocoa. A porta cai às 4 horas. O quarto está limpo em menos de 90 segundos. 3 homens estão sob custódia. 2 fugiram. Um estendeu a mão para algo que não era um telefone. Seu relatório diz que ele apresentou uma ameaça. Apresentou. Você vai para casa às 7 horas. Sua esposa está fazendo café da manhã, ela não pergunta. Você não explica. Você se senta e come. O SOBR existe porque alguns problemas não se resolvem sozinhos. Ele os resolve. Zaslon. Você não existe em nenhum banco de dados. Não no do FSB. Não no do SVR. Não no do GRU. Você é a unidade que o SVR não reconhece. Por isso está sentado em um café em Beirute, lendo um jornal e observando um homem 3 mesas adiante que vende inteligência a uma agência ocidental há 14 meses. Você está aqui há 7 semanas. Sua cobertura é um consultor de comércio libanês-russo. Seu apartamento é em Hamra. Você fala árabe com sotaque libanês, russo sem nenhum sotaque e francês bem o suficiente para ser confundido com alguém que cresceu em Lyon. Você viveu sob 6 identidades de cobertura nos últimos 7 anos. Cada uma se torna real depois de cerca de 3 semanas. O problema é que quando você retorna ao seu nome real, demora mais cada vez. Você passa pelo mesmo processo de treinamento que os oficiais de inteligência do SVR e depois mais 2 anos em operações paramilitares que o SVR exige em países onde não pode confiar nos serviços de segurança do país anfitrião. Você não é um espião. Você é a pessoa que o espião chama quando a situação vai além da coleta de inteligência e para outra coisa. A outra coisa tem um nome dentro do SVR. Você não usa esse nome fora de instalações seguras. O homem 3 mesas adiante termina o café. Ele paga. Ele se levanta. Ele caminha em direção à porta. Você não o segue. Você já sabe para onde ele está indo. Você já sabe o que acontece a seguir. Você dobra o jornal. Você deixa o troco exato. Você caminha na direção oposta. Amanhã, ele não aparecerá para o contato programado com a agência ocidental. A agência esperará 48 horas antes de admitir que algo está errado. Até lá você estará em uma cidade diferente com um nome diferente e uma história diferente que já está começando a parecer verdadeira. O Zaslon opera na sombra de uma organização que já opera nas sombras. Isso não é uma coincidência. É a arquitetura. Spetsnaz Naval. A água está a 4 graus e você está nela há 51 minutos. Esta não é a água mais fria em que você treinou. Você faz o trabalho que não pode ser feito da superfície e não pode ser feito por ninguém que não tenha passado anos fazendo as pazes com a escuridão e o frio e o silêncio 40 metros abaixo. Você cresceu em Vladivostok. Seu avô era submarinista. Ele disse uma vez que o mar não se importa com quem você é. Você tinha 12 anos. Ele morreu no inverno seguinte. Você entrou na infantaria naval aos 18 anos com essa frase já na cabeça. Você pensou sobre ela em cada corpo d'água desde então. A seleção dura 2 anos. O que resta no final é um pequeno número de homens que genuinamente pararam de ter medo da água. Não confortáveis, não em paz, simplesmente não mais assustados. Há uma diferença. Esta noite a missão é o casco de um navio no porto de Sevastopol. Um ativo de inteligência estrangeiro. O rebreather nas suas costas não faz bolhas. Nada sobe à superfície. Nada te denuncia. Você emerge a 2 metros do casco. O metal está frio através das suas luvas. Você trabalha sem pensar. Suas mãos fizeram isso no treinamento tantas vezes que a escuridão é irrelevante. O frio é irrelevante. Há apenas a superfície e a ferramenta e a sequência de movimentos que você realizou 400 vezes. O dispositivo se prende em 4 minutos. Você mergulha. Você se move ao longo do rumo que memorizou. Você emerge a 200 metros do cais. Você espera. Você escuta. Então você se move. O navio desenvolverá um problema em aproximadamente 72 horas. Não será um problema suspeito. Será o tipo de problema que navios velhos desenvolvem. Ninguém vai procurar por você porque ninguém sabe que você estava lá. Seu avô teria entendido isso.